Estamos aqui com a senadora Simone Tebet, né, que até se indignou em minutos antes dessa sessão ser suspensa, como a senhora falava há pouco. Senadora, boa tarde para a senhora. A minha pergunta é a seguinte: muita confusão, muito bate-boca, mas do que o deputado falou, houve algum esclarecimento, houve algum momento que a senhora destacaria como importante para a elucidação dessas suspeitas em torno dessa negociação da Covaxin, senadora? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Bom, primeiro que, obviamente, que houve uma interrupção prematura dos trabalhos. Então, com isso, dificultou nós nos aprofundarmos nos questionamentos que teríamos que falar para ele. Mas como eu acho que tudo que acontece é para o bem, eu mesmo, particularmente, achava prematura a vinda do líder do governo nesse momento. Como eu disse antes do intervalo, é necessário primeiro abrir a caixa preta da Covaxin. Nós temos muitas frentes, muitas pontas soltas e muito fio desencapado que vão agora começar a ser elucidados, muitos fatos virão à tona, as verdades estarão sobre a mesa para todo mundo verificar, e só após toda a oitiva dos demais convidados e convocados é que eu sustentava a vinda do líder do governo. Aconteceu prematuramente a pedido do próprio líder, é direito, não estou questionando a decisão do Omar, né, sempre acompanha a decisão do presidente da CPI. Mas o fato de ter havido essa suspensão, repito, foi providencial. Por quê? Porque agora vai nos permitir trazer a verdade dos fatos. Indo especificamente ao dia de hoje, que foi a pergunta que você me fez, sim, porque não é o único. Ele tentou o tempo todo desconstruir a narrativa do Luiz Miranda. Não é bem assim, o presidente não falou dessa forma, eu não fui envolvido em nenhum momento. Mas não é a fala apenas do deputado bolsonarista que compromete o líder do governo. É a fala do líder bolsonarista, a resposta que o presidente deu, que não foi em defesa do líder do governo. Ele não veio a público em nenhum momento dizer que o Luiz Miranda não havia dito ou não foi circulado o nome do deputado Barros na conversa. Ele, líder do governo, apresentou uma emenda, incluindo a autoridade sanitária da Índia, como uma possível Anvisa indiana, que pudesse, ao aprovar a vacina lá, valer para o Brasil. Ele apresentou um projeto também determinando que não se fizesse a fase 3, no caso das vacinas, permitindo a compra, comercialização, uso da vacina, mesmo sem a comprovação da fase 3 produzida no Brasil. Então, quando você pega pelo conjunto da obra, e aí, obviamente, a Cancino, ele não se nega de que um parente dele, não sei se genro, seria sócio do representante dessa vacina da Cancino, que era um contrato que foi assinado uma carta de intenção para a compra de uma vacina que seria mais cara, no valor de 5 bilhões. Então, assim, desculpa estar sendo muito longa na resposta, mas por todos os elementos, tudo faz com que a gente volte ao Ricardo Barros, inclusive voltando lá no tempo que ele foi ministro da Saúde, e ali também, no mesmo modus operandi, com dispensa de licitação, tentando atropelar a Anvisa, tentando fazer pagamento antecipado, comprar vacinas de laboratórios específicos A, B ou C. Ele foi tantas vezes citado, né, senadora, né, Otávio Guedes, que o nosso repórter Vinícius Leal chegou a dizer que quando perguntou para os senadores, vem cá, em que semana temática vai entrar o Ricardo Barros, alguns senadores falaram, olha, pode entrar em qualquer semana, porque ele aparece como personagem e ele é citado em vários momentos em negociações diferentes. A pergunta agora é do Otávio Guedes. Isso, senador Otávio Guedes, boa tarde. Senadora, pensando politicamente, esse depoimento dele, ele foi meio como professor de Deus, né? Eu vou ensinar para a CPU o que deve fazer. É da personalidade dele, ele tem a personalidade, todo mundo conhece, ele é mais agressivo, a gente estava até comentando aqui a diferença dele para o Cascavel. Mas esse depoimento dele foi personalidade, foi um arrobo ou foi pensado, vir para afrontar a CPI? Se foi pensado, foi uma estratégia extremamente equivocada. Se ele achava que iria, como na função de líder de governo, ou mesmo um colega que eu respeito, como eu respeito qualquer cidadão e qualquer cidadã brasileira, seria poupado, a estratégia foi errada. Porque eu diria que só fez com que nós
tivéssemos que reagir duramente. Vamos repetir, talvez a cena mais grotesca de toda essa CPI, ele se dirigir a uma pergunta do Omar Aziz e dizer assim, que foi o que aconteceu, que levou o meu grito de indignação, e aí suspender a sessão. Olha, eu espero que essa CPI faça daqui para frente algum bem ao país, porque até agora só fez mal. Ela afastou empresas, laboratórios sérios de vacinas a comercializar com o Brasil. Peraí, cara pálida, quando a CPI foi instalada, eu vou repetir, nós tínhamos quase 400 mil mortes. Ela foi instalada justamente para investigar a omissão dolosa do governo federal na compra, no atraso de compra de vacinas. Então, ele não apenas foi infeliz, ele de uma certa forma, agrediu cada parlamentar. Isso fez com que eu, e peço desculpa porque eu não sou de gritar, gritasse ali que aquilo era mentira e que ele tinha que respeitar a CPI. Afinal, nós estávamos ali representando a dor, né, de milhares e centenas de milhares de famílias que perderam seus entes queridos prematuramente. Então, eu acho que se foi uma estratégia infeliz, com arrogância, ninguém vai ganhar nada na CPI, e a CPI, à luz dos fatos, o que apenas quer é trazer a verdade, e a verdade vai prevalecer. Senadora Valdo Cruz, aqui de Brasília, boa tarde. Senadora, em dado momento, o deputado Ricardo Barros, quando foi questionado sobre aquela emenda que ele apresentou, que iria favorecer a Covaxin, ele chegou a dizer que não tinha nem conhecimento que a Covaxin estava sendo negociada, tampouco que a Precisa, cujo dono é alguém do convívio do deputado, que ele soubesse que essa empresa estava intermediando. É crível isso que ele disse hoje? Ou vocês têm elementos para desmentir o deputado? Temos muito. Não vamos avançar na estratégia, Valdo, mas você foi num ponto aí muito específico. Como alguém que foi ministro da Saúde, que tem relações com os funcionários em pontos chaves do Ministério da Saúde, que está dentro da Casa Civil, que é líder do governo, não vê que... Vamos lá, então já vamos falar da estratégia. Existe uma memória de reunião do Ministério da Saúde com a Precisa, um mês antes, onde a Precisa diz... nessa Ministério da Saúde, olha, não tem como incluir a autoridade sanitária indiana para poder agilizar a vinda dessa vacina, e não tem demérito nenhum nisso, tá? A autoridade sanitária indiana é séria, poderia vir, e ela poderia ser enquadrada como emenda. Mas, primeiro, ele dizer que não sabia, se tem memória lá na reunião do Ministério da Saúde, sendo líder do governo, ele ser o que apresenta, sustenta, apresenta um projeto de decreto dizendo que vamos avançar e suprimir a fase 3, lembrando, a fase 3 é a fase de testes em humanos para ver se a vacina não produz efeito colateral. A fase 3 no Brasil, basta ter a fase 3 acontecido em outro lugar. Então, por tudo que se fala, a pressão feita na Anvisa, a similaridade do contrato da Global quando ele era ministro da Saúde, onde também se tentou fazer pagamento antecipado ali, aliás, se pagou antecipado e não recebeu, se pressionou a Anvisa por 3 vezes negou na Global. Não, essa empresa não tem condições de entregar os produtos, os medicamentos. Teve que vir uma ordem judicial que, segundo alguns, houve pressão na justiça, mostrando que era doença rara, tentando sensibilizar a justiça. Então é o somatório, é o conjunto da obra que faz com que esse depoimento para o líder do governo, que começou ruim, terminou ainda pior. Por quê? Porque não terminou. Porque agora vai fazer com que a gente aponte todas as irregularidades que encontramos com os personagens envolvidos e depois, novamente, chame o líder do governo para os esclarecimentos devidos. Senadora Simone Tebet, boa tarde. Ana Flor, aqui de Brasília também. A fala do deputado Ricardo Barros, que levou ao encerramento da CPI, parece ter sido estratégia do governo. Ele, como líder do governo, tenta plantar essa sementinha de que a CPI, na verdade, causou mais mal do que bem. Está afastando vacinas do país. O que eu lhe pergunto essa decisão do presidente Omar Aziz de encerrar essa sessão e aí optar por uma convocação, o que a senhora acha dessa ideia? Uma convocação pode mudar o depoimento que Ricardo Barros daria numa volta à CPI, ou teríamos novos fatos, mais detalhes para então ele ter realmente que se explicar?
Ana Flor, se você me permitir, eu estava ali olhando para ele, tanto que eu fui a primeira a ter a reação, chocada, incrédula. A sensação que eu tive, se era a estratégia do governo desmoralizar a CPI, nós já sabemos disso. Dizer que a CPI está fazendo mais mal que bem, é porque ele ouviu tanto isso nos bastidores, junto do círculo dele e do governo, que ele ali, aí é uma impressão só minha, é mera impressão, cada um depois vai poder ver pelo vídeo e fazer o seu juízo de valor, que ele soltou sem querer. Quando ele soltou, né, ele soltou no momento errado, e quando houve uma reação muito também espontânea minha, corroborada pelos colegas, que levou à suspensão do depoimento, ele deve ter pensado assim, nossa, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque houve a interrupção da CPI no momento mais importante para ele como depoente, e não para nós. E repetindo, lembrando que foi ele que quis vir antecipadamente, ele queria vir e se defender. Nós queríamos trazê-lo ao final, porque nós precisamos trazer todos os elementos de prova antes de falar de pessoas, de autoria. Então, ele provocar ele mesmo a suspensão nesse momento da CPI, para ele foi um mau negócio. Por isso que eu acho que ele soltou de forma espontânea, mas você tem razão. Isso está já no círculo do grupo dele. Nós precisamos desmoralizar a CPI e dizer que quem está causando toda essa pandemia, essa tragédia, é a Comissão Parlamentar de Inquérito e não o governo federal. Senadora, se vai me permitir, eu vou lembrar, no depoimento de Luiz Miranda, foi a resposta à sua pergunta que Luiz Miranda acabou revelando que o nome que Jair Bolsonaro, presidente, teria dito como um eventual suspeito de ter envolvimento nas denúncias que lá ele apresentava, era o deputado Ricardo Barros. E hoje, o deputado Ricardo Barros traz uma versão de que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, estava questionando o deputado Luiz Miranda se não seria alguma coisa com relação a ele. Eu queria a tua interpretação disso, se é possível trazer uma resposta definitiva com essa versão apresentada pelo deputado Ricardo Barros hoje. Vitor, a sua pergunta foi excelente, porque eu fiz questão também no depoimento de repetir, se vocês, vale a pena colocar o vídeo dele, quando ele fala assim, ele coloca entre aspas, ele justifica o seguinte, olha gente, o Luiz Miranda disse uma coisa aqui para vocês, mas lá na televisão, num programa, ele disse, abre aspas, né? Será que isso, né, tem a ver com o Ricardo Barros? O Ricardo Barros fala assim, será que tem a ver com ele? E não fala o nome Ricardo Barros. Eu provoquei o líder do governo 2 vezes até ele ler, entre aspas, exatamente como estava. Ou seja, o que eu queria comprovar com isso, não importa a forma, o importa é que tanto a fala do Luiz Miranda quanto a fala do Ricardo Barros aqui em referência ao Luiz Miranda, de ambas as versões, por enquanto nós estamos no campo das versões, deixam claro que saiu da boca do presidente da República o nome do do Ricardo Barros. Não saiu da boca de outrem. E nesse ponto, de novo, eu acho que a estratégia da defesa dele errou, porque ele traz esse elemento que comprova que, de uma forma ou de outra, foi o presidente da República que citou o nome. Será que isso é coisa do Ricardo Barros? Quer dizer, havia, no mínimo, uma desconfiança do presidente da República, né? E aí é que envolve toda essa questão. O presidente da República, que deveria levar para o DG da Polícia Federal, para o diretor-geral, e diz que, a princípio, levaria, fala com o Pazuello que sai 2 dias depois do Ministério. Mas não sem antes dizer que pediu providência para o 01, que é o Elcio, que sai 1 dia depois do Ministério. Um contrato tão complexo quanto ele em 24 horas dizer para o chefe, olha chefe, não achei nada. E o chefe, que é o Pazuello, chegar para o presidente, não tem nada, é no mínimo prevaricação do Elcio e do Pazuello. Vamos ver se também o presidente da República prevaricou. Senadora, agora sim, no mínimo, senadora, a Mônica tem uma pergunta. Eu não sei se o áudio da Mônica está ligado. Diga lá, Mônica. Boa tarde, senadora, está me ouvindo? É Mônica Waldfogel aqui. Eu só queria fazer um rápido comentário sobre o Ricardo Barros dizer que nenhum laboratório está negociando com o Brasil, quando, ao contrário, nós fechamos com grandes laboratórios
já temos a quantidade necessária encomendada, a alegação dele é completamente improcedente. Mas eu vi que a senhora pediu rapidamente documentos do Tribunal de Contas da União para provar se o que ele disse, que havia uma autorização para pagamento antecipado, no caso da Global, lá atrás, quando ele foi ministro da Saúde, era verdadeiro ou não. A senhora recebeu os documentos e o que a senhora concluiu? Podia mesmo fazer aquele pagamento antecipado, mesmo modus operandi da Precisa, quando tentou um pagamento antecipado pela Covaxin? Obrigada, Mônica. Meu problema é separar assim, a forma como eu estou na CPI como senadora da República do meu viés de advogada, né? Então, quando eu vi, no direito a gente fala, né, tem que tomar muito cuidado com o que diz. Quando eu vi a exposição dele, me chamou a atenção que ele fazia referência a 2 acórdãos do TCU, mas citava ali um despacho, alguma coisa assim, do Ministério da Saúde, fazendo referência a esses 2 acórdãos. Aí eu fui alertada pela assessoria que eles tinham em mãos os acórdãos. Falei, cadê esse acórdão? Porque eu sei, e isso é verdade. O Tribunal de Contas, por diversas vezes, em casos excepcionais, devidamente justificados, e desde que comprovada a necessidade, permite que até em obras públicas se faça pagamento antecipado, aquisição de insumos. O primeiro acórdão que ele cita não tem nada a ver com pagamento antecipado, é coisa do BNDES. O segundo acórdão, que é grandão, então eu tive que fazer uma leitura dinâmica. O segundo acórdão que ele cita fala em abstrato das possibilidades excepcional de pagamento antecipado, se referindo à obra em relação a aquisições. Mas não fala especificamente sobre medicamentos e muito menos sobre a Global. Então o TCU foi usado indevidamente aí o nome, por quê? Porque o TCU não tem condições de analisar se naquele caso da Global havia outras irregularidades para ele falar, nesse caso não cabe pagamento antecipado. Por exemplo, a Global era representante do medicamento aqui? Tinha registro para poder comercializar? Parece-me que não. Então, o TCU não deu um parecer para a Global, começa por aí. E os pareceres do Tribunal de Contas da União, eles não podem ser analisados para efeito erga omnes, ou seja, para todo e qualquer caso eu vou lá e pego um parecer que me interesse. Não é assim que funciona. Sob pena, né, Mônica, você sabe melhor do que eu, porque já cobriu tantas reportagens nesse assunto, sob pena de nós termos uma resposta positiva para tudo. Qualquer contrato da administração pública vai ter uma saída de acórdão de jurisprudência legal. Mas a gente sabe que no direito tem que analisar o caso concreto. Então, eu acho que ele tentou desviar a atenção, se justificar. Eu, como advogada, não podia ouvir e ficar quieta, porque ali ele não estava também, de novo, sendo verdadeiro na sua exposição. Ele quis justificar o pagamento antecipado da Global, que, repito, recebeu e não pagou e não entregou medicamentos de doenças raras. Fala-se que muitas pessoas morreram por conta disso, e depois fazem um quadro comparativo. O Otávio Guedes adora isso, mas eu tenho aqui, se quiser eu passo para ele, fazem um quadro comparativo comparando Global com Covaxin, com pandemia, com vacina. Nos 10 itens que eu elenquei, ou 9 itens, todos são iguais. Pagamento antecipado, tentativa de pagamento antecipado. Dispensa de licitação, dispensa de licitação. Não teve pesquisa de preço, não teve pesquisa de preço justificada. E assim vai. Eu estou sendo longa, me desculpa, que eu acho que eu estou aqui no fervor aqui da adrenalina, porque foi uma sessão um pouco tensa. Mas assim, eu não acho que foi resumo da ópera, eu acho que foi muito, muito ruim para o líder do governo, não só como começou, a forma agressiva, né, dando de dedo, a exposição que não era verdadeira a todo momento, eu ia ponto por ponto ali, estava pronta para contraditar, e não terminou bem, porque ele foi muito infeliz na sua fala, provocou uma reação, a meu ver, legítima de todos nós. O que se diz, senadora Simone, é que por causa da não entrega daqueles medicamentos pela Global, na época que o ministro Barros era ministro, né, para doenças raras, que o deputado Ricardo Barros era ministro, 14 pessoas morreram porque esses remédios não chegaram. Então, realmente, estamos falando de algo escandaloso. O Daniel Souza tem uma pergunta para a senhora. Senadora, hoje, durante a sessão, me pareceu que o deputado não queria responder, que o deputado estava muito mais disposto a tumultuar do que efetivamente prestar esclarecimentos. Como é que a CPI pode se proteger numa futura volta do deputado para que ele responda, para que ele efetivamente dê os esclarecimentos que são necessários e que não transforme a CPI num embate como aconteceu no dia de hoje?
Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro, eu acho que com todos os elementos que nós vamos trazer do contrato da Covaxin, ponto por ponto, né, de materialidade de crimes, nós estamos falando de advocacia administrativa, nós estamos falando de tráfico de influência, estamos falando de um processo de licitação que não cumpriu os rigores da lei, um contrato que não poderia ter sido assinado, etc, etc. E aí, envolvendo alguns personagens, a depender do quanto ele novamente for citado, se é que tem alguma relação, porque é óbvio que isso a gente tem que sempre, como advogada, sempre garantir ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Mas durante todo o processo, que não vai durar mais do que 10 dias a Covaxin, eu acredito que semana que vem e a outra a gente consiga finalizar essa parte, dependendo do que vier dali, do que se for pensado, ele pode vir na condição de convocado e não mais de convidado. E aí, como convocado também, embora tenha todas as prerrogativas de deputado federal, né, dentro do processo, a conversa é outra. Ele é obrigado a responder aquilo que não o compromete, mas ele é obrigado a dizer a verdade e a falar sobre fatos que tenha conhecimento. Senadora, bom, já falando então, jogando para frente, tem uma perspectiva do Francisco Maximiano vir na semana que vem. Como é que fica essa agenda? Como é que vai ser essa cariação prevista entre Luiz Miranda e a representante, né, do governo, e o Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho, com esse episódio de hoje, desse depoimento de Ricardo Barros? Vitor, eu acho que depois de hoje, eu não sei, o presidente da CPI, junto com os integrantes, vocês sabem que eu não sou integrante, provavelmente vão reavaliar para ver quais são os próximos personagens. Pode ser que sejam esses mesmos, mas pode ser que haja uma alteração da pauta. Então vamos aguardar, ver quem serão realmente os convidados ou convocados na semana que vem, mas eu não tenho dúvida que será em torno do contrato da Precisa. E Maximiano provavelmente na quinta se confirme, pelo menos ele, porque ele tem insistido em dar um certo calote na CPI, agora nós precisamos a todo custo expô-lo, porque ele inclusive é o pivô de todo um processo que eu posso aqui já adiantar que pode envolver estar muito, mas muito além do contrato da Covaxin. Perfeito. Obrigado, senadora, pela participação. Maria. Senadora, em relação à cariação confirmada, então, do Miranda com o Onyx, o que a senhora acha? Qual a importância dessa cariação? Né? Porque tem gente que fala, cariação é cada um contando a sua versão e não se chega a nada, né? Tem gente que diz assim, qual que você acha que é o ponto fundamental dessa cariação? O que pode ser extraído dali? Vamos lembrar muito rapidamente, a cariação se deu pelo fato do Onyx tentar dizer que os irmãos Miranda haviam levado um documento falso para o presidente da República, que era aquela invoice que depois eu mostrei, e vou comprovar com mais elementos ainda na semana que vem, que a primeira invoice era verdadeira e as outras duas falsas. Então, se está em torno disso, vamos lembrar, está em torno do quê? Dessa relação dos irmãos Miranda com o presidente da República e se realmente esse fato aconteceu e aconteceu da forma que aconteceu. Então, a cariação é importante, inclusive, naquela questão da suspeita de prevaricação de autoridades públicas envolvendo o presidente da República. Essa é a primeira importância. A segunda importância é, em se comprovando que a primeira invoice é realmente verdadeira e as outras são falsas, o Onyx também cometeu ali um crime porque ele mentiu em rede nacional, apresentando um documento que estava ali comprovadamente falso e o documento verdadeiro como falso. Então, também pode haver repercussão para a vida pública do ministro Onyx e, consequentemente, também depois para a análise da validade ou não do contrato que foi assinado. Olha, e graças à senhora, né, que chamou a atenção para o documento que o Onyx estava mostrando como sendo original, que essa cariação se fez ainda mais necessária. Eu congratulo o trabalho da senhora e agradeço a paciência de conversar aqui com a gente depois dessa sessão. Diga, Valdo Cruz. Acabei de falar com o senador Omar Aziz, que ora a senadora Simone Tebet, e parece que mudou a estratégia novamente. O depoimento deve ser retomado agora às 15 horas com o Ricardo Barros. Parece que mudou novamente e, segundo ele, agora voltaria o depoimento às 15 horas com o próprio líder do governo, Ricardo Barros. Eu acho que a senhora viu, inclusive, o Ricardo Barros passando. Não, eu cantei a bola para o Vitor aqui. Falei, Vitor, eu acho que o governo vai tentar convencer, porque ficou muito ruim para o governo. Eu acho que o governo vai tentar convencer a CPI de que é importante o líder esgotar todas as suas explicações, enfim.
É isso mesmo, mas o líder do governo, ele saiu em direção à saída de um dos anexos aqui do Senado. Como a previsão, então, é retomar às 15 horas, às 3 da tarde, então temos aí essa hora aí de almoço também de definição de estratégias, né, senadora? Sem dúvida nenhuma. Acho que o tempo também está correndo, né? Nós temos aí muita coisa. Vamos lembrar, tem Covaxin, tem VTC-Log, tem outras vacinas que foram questionadas, tem essa questão dos hospitais federais, esse está um pouquinho ainda no forno, porque há os elementos que precisam ser extraídos, mas ainda tem muita coisa e nós temos pouco tempo para trabalho. Então, acho que é importante esgotar também. Cantei a bola aqui para o Vitor, que eu achava que o governo ia insistir, porque eu achei que o governo saiu muito mal hoje. Ele não podia terminar o dia assim. A senhora sabe das coisas. Obrigada. Obrigada, Vitor. Oi, diga, Guedes. Não, ele foi pro cantinho do pensamento e já voltou. volta. Eu acho que é mais ou menos isso, senadora. Refletiu, foi pro cantinho do pensamento e voltou. Vitor vai colher mais informações pra gente. Senadora Simone Tebet, bom trabalho. Continuaremos acompanhando os trabalhos da CPI.